Olá! Começamos agora a nossa live ao vivo, como normalmente fazemos, a 1 hora da tarde. Quero dar as boas-vindas a vocês, dizer muito obrigada por terem vindo. Vou já pedindo aí para vocês se apresentarem, dizerem se o som tá bom. Outro dia a gente teve um problema de som, né? Então hoje me diz aí se vocês estão vendo bem, ouvindo bacana. Hoje eu vou trazer uma pessoa fantástica, mas daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo, porque eu quero primeiro que vocês me digam que tá tudo bem. Vai me dando oi, pra gente começar a nossa live. Estou muito contente, eu tenho trazido pessoas incríveis aqui. Hoje vou trazer uma outra pessoa incrível que acabou de entrar, o Eduardo Carmelo. Eduardo, pede para entrar. O Eduardo Carmelo, ele é professor da GV, ele é empresário, ele é palestrante, é um dos maiores e melhores palestrantes do país. Aí, e ele escreveu um livro, ó, daqui a pouquinho ele vai aparecer. Ele escreveu um livro que só por isso já é meu convidado, Eduardo, que é Supere a Arte de Lidar com as Adversidades. Bom, só por isso você já é meu convidado hoje. Depois de um monte de assuntos no seu currículo, mas esse da superação é algo que interessa para todo mundo nesse momento, e esse é um dos motivos de eu ter te convidado, fora, claro, te conhecer, já temos trabalhado juntos, né? Sim, sim. o teu, a tua fala sobre resiliência é muito bacana. Eu vou pedir até para você repetir aqui daqui a pouquinho. Então, você tem muitos motivos para estar no meu público. Eu quero dizer para vocês que eu escolhi especialmente Eduardo Carmelo para vocês. Então, aproveitem. Já coloca aí no aviãozinho, vai chamando seus amigos, diga que a live é imperdível. Já vai pôr um monte de coração aí, que eu adoro. O Instagram também, ele vai dando relevância para a live quando tem muita interação. Então, fica aqui com a gente, porque vai ser imperdível. Eu quero apresentar para vocês o Eduardo Carmelo, quero dar as boas-vindas para você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Fiz um convite meio reticente, não sabia se era a hora certa. Eu falei, ai, quando ele falou ok, eu falei, ai, maravilhoso. Então vamos. E aí, Eduardo, para a gente aquecer, para a gente começar, começa contando um pouquinho de você, da sua história, como é que foi essa história de chegar nesse lugar, para que as pessoas compreendam onde é que o nosso assunto converge, né? Por que a gente consegue conversar de assuntos que aparentemente, né, um é profissional, o meu é inteligência emocional, mas por que a gente pode falar junto, né, sobre inovação, esse é o tema da hora, né? Reinvente-se. E daí, quem é você? Bom, de maneira bem sintética, né? Primeiro de tudo, muito obrigado, Elô. Nós não estamos próximos fisicamente, mas acho que estamos sempre próximos mentalmente, espiritualmente, né? Nós tivemos uma oportunidade de trabalhar juntos lá com o Roberto e desde então, né? Desde então acho que a gente tem essa liga, né? Uma liga que eu acho que converge sempre, primeiro no respeito, né? Tem um grande respeito pelo seu trabalho. Depois ele converge no propósito de ajudar as pessoas a transformar a sua Uhum. vida. Agora, né, na minha linguagem mais próxima de design, ajudar as pessoas a criar um design de vida que seja como uma obra de arte. Né? Uhum. E aí o que eu tive muito tempo da minha vida como consultoria, estudando resiliência,
e gestão transformacional, né? Gestão das transformações dentro das organizações. Então, foi uma época que eu sempre trabalhei com superação, com resiliência. Depois, no segundo momento, por volta de 98, eu comecei a trabalhar com gestão da singularidade, que é um tema que era, na época era um tema bastante inovador, porque eu tratava as pessoas, tratava os clientes não mais como massa, não mais como estatística, mas sim como um sujeito que tinha uma história, que tinha uma construção de uma história, né? Que tinha um design de uma história. O Aristóteles sempre fala que, na verdade, na ética, né? Ele diz que a gente deveria analisar a ética no final da vida, não durante, porque a gente não tem todos os contextos, né? Assim, a nossa história é um acúmulo de transformações, de erros, de aprendizados e de acertos, né? E que muitas vezes esse é um momento, vamos assim dizer, outras pessoas por uma palavra, por uma cena, né? Então as pessoas julgam um filme pela cena, né? E não pela história. E tudo que a gente tem feito agora, neste momento, né? Depois de singularidade, a gente entrou muito forte de inovação. E eu tenho feito muitos projetos de inovação para as empresas, mas mantendo ainda o propósito, aquilo que nos une, né, a convergência que nos une, que é falar sobre design thinking, tanto para as organizações, mas também para qualquer tipo de pessoa que está reconstruindo a sua vida ou recalibrando a sua vida ou entendendo como pode se sentir mais íntegro e melhor dentro de uma crise, né? Dentro da pandemia. E a resiliência faz muito isso, né? Assim, a resiliência gosta de caos. Então, ela usa o próprio caos como uma forma de crescer, de aperfeiçoar-se e de inovar. Esse é um excelente momento de inovação. Então, eu agradeço o seu convite, porque você me convidou para a inovação, e eu Isso. estou aqui à sua inteira disposição para a gente construir juntos, nesse encontro bonito, formas de trazer insights e reflexões para os nossos amigos. Isso, que bom. Eduardo, eu tenho pensado muito, desde o final do ano passado, eu tenho pensado muito em inovação, porque a gente ligou muito o tema à tecnologia. Então, quando a Perfeito. gente fala de inovação, a gente fala de um app melhor, mais eficaz, que conecta isso com aquilo, um celular mais adaptado. Quer dizer, a gente vai juntando, pensa em inovação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Vale do Silício, e que acontece tudo, lá as pessoas pensam de outro jeito, então a gente fica pensando em inovação na tecnologia. E como eu falo, né, como a minha conversa é com seres humanos, a partir da inteligência emocional, a partir das 4 inteligências, né, que o Bob Hoffman desenhou o ser humano, eu fico pensando onde é que a inovação sem as pessoas pode acontecer, né? Ou o que é que tem essas pessoas inovadoras, que características elas têm, que a gente possa descobrir e modelar, né? E diante disso, eu venho fazendo muita crítica no sentido de olhar como é que nós estamos inovando, de que jeito é esse, para onde a gente está indo. E claro que eu comecei essa conversa antes da pandemia e ela me ajudou muito, né? Ela vem me ajudando muito a pensar em inovação, porque eu pensava de um jeito da inovação, dizendo, gente, a gente tem que parar para olhar o nosso lixo. Porque essa é a minha questão, é o lixo em todos os sentidos, o lixo emocional, aquilo que a gente vai gerando emocionalmente, vai colocando debaixo do tapete, não olhando para isso, e o lixo mesmo fisicamente, porque a gente está sufocando o nosso planeta de sujeira. Então, para que serve inovar se a gente vai continuar com os mesmos modos? A minha avó diria que são modos, né? A minha mãe diria que era educação. E eu fico pensando que é comportamento, porque é isso que eu lido, né? Então, assim, como é que
meio de tudo isso, a gente pode mudar o nosso comportamento, mudando o nosso ponto de vista. E aí eu falei, não, o Eduardo vai ajudar muito a gente a pensar sobre isso, né? Você que desenha pensamento, que eu acho que isso é lindo, né? Coloca a arte no pensamento, é um outro jeito de pensar. Então, como é que você vê essa reinvenção, essa inovação no ser humano? Eu vou fazendo tudo, eu vou falando, tentando ser o mais sintético, tá bom? Para a gente poder compor juntos, né? Eu tenho uma visão muito otimista disso, Elô. Eu vou te dizer por quê, tá? Porque quando a gente, assim, como um especialista, a gente vai pensando em inovação, a gente tem medo, o brasileiro ainda tem muito medo dessa tecnologia interessante, né? Mas vale aprender, vale pensar no seguinte. A tecnologia, ela é simplesmente um meio. Ela Isso. não é o fim, entendeu? Então, antes da tecnologia, você tem, então, o que a gente pode chamar aqui da experiência do cliente, tá? Então, numa visão mais romântica, a gente pode dizer, estamos aqui nos relacionando para ajudar o próximo. Numa visão mais de negócio, eu estou criando um produto, um serviço, um modelo de negócio para ajudar o próximo, né? Então, antes da tecnologia, customer experience. Romântico ou não, ajudar o próximo, ajudar nessa transformação. Aí, olha que interessante. Antes do customer experience, vem o quê? Aí sim vem a singularidade. Vem a sua história de vida. Vem a sua diferença, a diferença que te compõe. Né? Eu acho que o nosso grande medo hoje, se você pensar, é um mundo que ainda é muito dicotômico maniqueísta, é ainda político partidário. Então eu tô sempre que precisando me associar a um bando, a um grupo, porque senão eu não sou nada, né? E eu acho que esse é o grande. Por que eu sou esperançoso? Porque esse é o grande momento para você descobrir a sua singularidade, seja pelo Hoffman, seja por qualquer uma outra linha de pensamento, mas que você possa descobrir as suas diferenças para descobrir como é que você, para entender como você. Essa palavra é bonita, produz, eu gosto da palavra produção. O Spinoza, o filósofo que eu amo, ele fala muito sobre um Deus de produção, né? Alguém próximo à natureza. Olha que eu acho que isso é bacana. Então, talvez a gente tenha, você falou de lixo e eu quero muito ouvir sobre isso, né? Mas assim, se você pensar, né, eu acho que a gente está um pouco distante da natureza e Uhum. distante de nós mesmos, da nossa própria natureza. Quando você se junta à natureza, mesmo, e à sua natureza, você tem um encontro de forças. Então, você faz uma mudança de mindset. Né? Assim, não o mundo não é necessariamente terrível. O mundo é uma feira, tem de tudo no mundo. Tem gente de tudo quanto é jeito no mundo. Né? Então, se você se volta para descobrir a sua singularidade, a diferença que te compõe, você deixa de ser uma massa, você deixa de ser um dado, você deixa de ser uma estatística para ser um sujeito. E aí, quanto mais você faz o design da sua jornada, da sua singularidade, mais você fica forte. E quanto mais forte, mais encontros de alegria, como eu estou tendo com você, composições de força, composições de potência, né, como dizia Spinoza, para que a gente possa, né, não ficar preocupado com a complexidade do mundo, porque ele vai ficar mais complexo, mas sim como eu me fortaleço e como eu gero a minha inovação, a minha diferenciação. Né? E aí o mundo vai ser o mundo. Eu, como futurista, assim, a gente até eu não gosto de falar isso para as pessoas, porque as pessoas se abalam muito quando a gente fala um pouco sobre futuro, porque a complexidade vai ser arrasadora. Uhum. Mas, se você tem a sua singularidade, se você tem a sua força, você vai ter bons encontros, o que a gente chama de encontros de potência, e não encontros de tristeza, encontros onde um suga o outro, onde um tenta impor ideologias no outro. E se você está forte consigo mesmo e tem bons encontros, isso significa que você pode ter bons produtos, desenhar bons produtos, boas experiências junto com as pessoas para gerar uma mudança diferenciada,
para usar a tecnologia simplesmente para exponencializar o seu trabalho. Aí Isso que é eu vejo, aí que eu vejo a inovação que pode ser incremental, radical, que é a tecnológica, ou disruptiva, né? Eu acho que eu gosto muito da disruptiva no sentido de falar assim, por que que eu não posso ser algo diferente? Por que que eu não posso ser algo melhor? Eu acho que esse é o comprometimento consigo mesmo, é a ética existencial consigo mesmo, né? Então, em vez de ficar, eu falo isso com todo respeito, né? Mas assim, eu não tenho mais nem tempo, nem coragem de ficar culpando o mundo pelas coisas que eu não sei fazer direito. Então, todo o tempo que eu tenho é um tempo para desenhar o meu sistema como algo diferenciado, melhor, onde eu me sinta bem dentro de mim. Depois a gente vai embora. isso. Tem a grande pergunta que o processo Hoffman faz, né? É por que é que você quer ser quem você é? Olha Se que incrível. for melhor Incrível isso. Incrível. a gente faz, né? Fala assim, mas por que não quer ser melhor, né? Você vai ser só o que você acredita que é, né? Recursos, né? E os recursos, nós acreditamos que está dentro da gente. E esse olhar, ainda hoje eu gravei eu tenho um canal no Spotify, onde eu faço visualização dirigida todo dia, né? Maravilha. Para quem gosta, né? Para quem quer. E eu faço sempre uma reflexão. E hoje eu estava contando que nós somos uma usina geradora de energia. E o que a gente gera é o que a gente atrai. Então, se nós estamos incomodados com o mundo, nós é que vamos precisar fazer essa mudança. Por isso que eu Jung. tendo uma relação, né, do lixo, né? Porque me incomoda bastante o lixo não reciclado. Porque tudo que a gente produz, e você falou de produção e é algo maravilhoso, tudo que a gente produz, produz resíduo. E todo resíduo pode virar outra produção. E Perfeito. pode ser reaproveitado, vai gerar outro resíduo que pode ser reaproveitado. E assim a gente reaproveita, né? Recicla. E aí eu tenho dito assim, lixo é aquilo que não me serve hoje, agora. Então, o que não me serve hoje e que eu já produzi, vira resíduo, vira lixo. E lixo, a gente tem um conceito de que joga fora. E eu digo, joga fora onde? Que não existe Entendi. fora, né? Então, assim, onde joga? No planeta? Ué, mas como você mesmo disse, a minha natureza, a natureza do planeta, nós somos todos um só. Como que eu jogo fora? E aí eu jogo em cima de quem? Quem é que eu estou matando para jogar fora? Quem que está ficando vivo? A troco de quê? E essa é a grande discussão que eu quero fazer, né, nesse momento. Tá. Claro que eu tinha começado no final do ano, porque eu dizia, gente, 2020 vai ser o ano da renovação. Nossa, eu nunca fui tão profética na minha vida sem ter a ideia do que ia acontecer, né? Mas esse momento, sem dúvida nenhuma, se não nos provocar renovação, não serviu para nada. Né? Eu digo, fazer alguma coisa, né? Ou a gente inventa, ou a gente inventa. E nós somos capazes de inventar, né? Você fala do design thinking, então como que é essa invenção, né? Que as pessoas podem fazer? Olha, eu gosto quando você diz que nós somos máquinas de energia, ou organismos de produção de energia, né? Se você pegar a história do design thinking, não vou ficar, a história do design thinking gerou, né, tantas possibilidades, tantas criações, tantas produções, e uma delas foi a economia circular, que eu acho que está dentro daquilo que você tem conversado bastante, né? Quer dizer, é uma inteligência, é como se você dissesse assim, você falou tantas coisas brilhantes que eu estou até me organizando aqui, mas não existe lixo fora, você joga dentro, joga onde, né? E esse lixo que aparentemente a gente descarta, ele poderia ser reciclado, ele poderia ter novas formas, né? Então, tanto no design do processo, no design da produção, no design da nanomolécula, da nanotecnologia, né? Eu acho que a gente, e por isso que eu sou otimista, um otimista bem pragmático, tá? Porque se você acompanha todas as inovações, eu brinco assim, quando eu fui para o Vale do Silício,
que foi maravilhoso é essa tecnologia, assim, eu brinco que é o patinete eletrônico, né? É a Disney, né? Quando você vai para Israel, eu fui para Israel eu fui para Vale em 2017, fui para Dubai em 2018 e Israel em 2019. Quando você vai para Israel, eu fiquei apaixonado, porque aí enquanto uns caras estão brincando de patinete, Israel tá imprimindo coração em impressora 3D. Israel está cuidando de uma série de inovações de saúde absolutamente fantásticas, né? Uma delas é justamente uma questão que pouco se fala no Brasil, por exemplo, que é a edição genética. Nós estamos chegando numas inovações muito profundas, né? Desde a coisa mais simples, da impressão de 3D de comida, e para você fazer isso, você tem que ter moléculas de carbono, isso é interessantíssimo. Há, por exemplo, uma edição genética, quer dizer, vamos supor, a minha família tem um problema de rim, e todo mundo nasce com problema de rim, e aí vai chegar um momento que eu posso fazer uma edição para que as minhas próximas gerações não precisem mais tempo disso, né? Sem ficar assustado. Mas olha que interessante, se você está indo na edição genética do humano, no agro você está indo na edição genética da semente, a pergunta é, já existe inovações na edição genética do plástico, por exemplo, do petróleo? Você entende? Então, por que eu sou bastante otimista? Porque eu acho que em 10 anos eu confio na ciência e desconfio muito da política, né? Infelizmente. Mas na evolução científica e na evolução ética do ser, que são duas coisas que vão ocorrer paralelamente. A evolução científica e a evolução ética, elas vão ocorrer. Então, nós podemos dizer que nessa evolução do design, porque o design está muito próximo, né, à mentalidade científica. Nessa evolução, nós vamos ter grandes transformações estruturais e sociológicas. E isso eu acho que é muito forte, muito bonito, né? Por quê? Porque já tem gente trabalhando nisso. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu faço essa jornada, né? Eu diria, a primeira questão é você... Hoffman é um momento, né? Ótimo. Mas, assim, para quem não conhece nada, a questão é você... primeiro, parar de acreditar, né? Parar de acreditar no Jornal da Globo, por exemplo, entendeu? Quando você é um design, o que acontece é o seguinte, você muda o mindset, porque você para de acreditar em ideologias e passa a desenvolver hipóteses sobre as suas ideias. Isso é maravilhoso, ou seja, você sai de uma espécie de achismo para desenvolver o que eu chamo, né, de um design que tem como a singularidade, que tem como você mesmo uma obra de arte. Você começa a se pensar como obra de arte. Então, a primeira coisa que você faz é fazer uma análise carinhosa, respeitosa sobre como você pensa, como você diz, sobre como você inova na sua emoção, por exemplo, entendeu? Porque eu acho que a gente tem uma educação que privilegia a fraqueza. E isso é uma questão muito forte hoje, né? Então, quando você se torna um design de si mesmo, a primeira coisa que você precisa fazer é uma ligação, uma coerência entre o seu ego hiperidealizado e o seu eu real. O conflito externo, né? Você começou falando sobre isso, né? Muitos dos conflitos externos, na verdade, estão focados na minha baixa investigação de mim mesmo para descobrir os meus conflitos internos. E o maior dos conflitos internos é o meu eu idealizado, quem eu falo que eu sou no Instagram, e o meu eu real, que o meu eu real é um eu comum. Eu tenho lá que todo dia resolver, vender, fazer um monte de coisa. Agora, se eu pulverizo, né? Se eu maquio o meu eu ideal e não trabalho com o meu eu real, eu vou ter esse primeiro conflito de ideação. Por quê? Porque eu estou escondendo grande parte da minha singularidade. Olha que interessante, né? Que é o que você falou do Hoffman, maravilhoso, que eu adoro.
Você está escondendo o seu melhor, que as pessoas não acreditam, e eu passo a vida falando disso, é que o eu idealizado é muito pior do que o seu eu real. O seu eu real é que brilha, o Sim, seu real é que produz, o seu eu é. é que vai fazer a grande mudança, né? O eu idealizado é idealizado, ele não existe. Ele é uma ilusão, né? Porque ela é uma ilusão, então acho que eu gosto dessa palavra, sabe? Assim, o design, ele desilude. Isso. Entendeu? Acho que um bom exercício é você sair da bolha ideológica. Eu posso dizer isso, assim, aliás, é uma questão muito difícil e muito obrigado por conversar comigo a esse respeito. Porque, por exemplo, eu posso te dizer de que cada 10 projetos que a gente recebe, 7 são idealizados. Eles não testaram, eles criam uma coisa achando que o mundo merece isso. Eles não perguntam para o cliente se ele quer aquilo. Essa é a diferença, entendeu? Então, a tecnologia é meio você criar relações éticas e existenciais de potência, de engrandecimento. Para você fazer isso, você precisa fazer o redesign de si mesmo, entendeu? E o que é o redesign de si mesmo, se não olhar para o que o Nietzsche chama de amor fati, né? Amor pela realidade. Sou eu, com os meus problemas, com os meus erros, com as minhas potências. Não sou o eu Instagram, o eu Instagram que eu tô sempre incrível, fazendo coisas fantásticas. Sou o eu real. O eu real é um. E eu acho que esse é o exercício, né? Porque quanto mais você encontra o seu eu real, e quanto mais. A gente não teve essa educação, né, Elô? Mas quanto eu mais. Você usou essa palavra. Quanto mais eu transformo o meu lixo e as minhas sombras, por exemplo, né? O meu lixo e as minhas sombras, elas são potências descuidadas. Isso. Potências que não tem, que vão para tudo quanto é lado, porque eu não integrei essas potências, porque eu jogo o lixo para qualquer lugar. Eu adorei o que você está falando do lixo, entendeu? Porque quando você fala assim, peraí, deixa eu pegar o meu lixo, deixa eu pegar a minha sombra, deixa eu pegar todo esse material riquíssimo que eu escondo e deixa eu usar isso para inovar, o que está acontecendo? Você passa de um estágio do ego idealizado, que no fundo é fraco, que no fundo é dependente, que no fundo é um ego, todo fraco, é uma questão que eu falo isso, as pessoas às vezes se ofendem, mas assim, todo fraco, todo não, grande parte daqueles que são fracos, eles não querem se fortalecer, eles querem poder. Olha como isso é forte. Então eu estou sempre querendo mudar o mundo, a forma como eu acho que é o mundo. Por isso que eu falo que a gente está longe da natureza. Porque se você estivesse perto da natureza, você descobriria que a natureza é diversidade. Muita diversidade. É, diferenciação. Tá? Então, por que ter um pensamento uniformizado onde todo mundo tem que ser igual você acha? E por que não ter um pensamento completamente diferenciado onde todo mundo pode ser o que quer e viver às suas próprias custas, não viver às custas dos outros. Então, quanto mais singularidade, quanto mais eu pegar o meu lixo, pegar a minha sombra, pegar a realidade que eu escondo e jogar para mostrar, falar assim, tô aqui, ó, Elô, eu tô aqui. Quanto mais eu busco isso, mais eu me fortaleço. E quanto mais eu me fortaleço, mais eu viro criativo. Porque eu uso o lixo como uma forma de criar, que é o que você faz muito bem no Hoffman, entendeu? Eu hoje também falei de respeito, né? E respeito eu cuidar daquilo que importa. E você está falando uma coisa que, assim, as pessoas não aprenderam que eram importantes na infância. E aí elas não conseguem acreditar que elas importam. E que elas importam com todo o bem e com todo o mal. Elas são importantes. Nós mudamos essa ideia e achamos que importante é quem tem poder, é quem tem dinheiro, é quem tem celebridade, né? Quem tem. Não, o importante é você, porque você importa. E você importa do jeito que é. Mas a sensação de não ter importância, ela é inconsciente nas pessoas. E elas não acreditam que tem importância. Então elas vão atrás do fora e do fora daquilo que brilha, daquilo que dizem, né?
que é importante. E a gente perde esse vínculo com a natureza por ser desimportante. E se a gente nos respeitasse, né, e pudesse olhar para o que importa, importa a soma do que nós somos. Porque nós somos a soma, né? Claro, Faço claro. o importante e me critico quando eu erro. E aí eu me desestabilizo, porque eu estou sempre me criticando, eu estou sempre me julgando, eu estou sempre achando que eu não sou importante o suficiente para contribuir, né? Então, o meu grande, eu acho que o grande aprendizado das pessoas é descobrir a sua própria importância, porque nós não vamos mudar o mundo, né? A nossa revolução é particular, ela é intransferível, ela é nossa, né? Só É, que importamos. Então, se eu faço uma revolução, eu importo para o meu entorno, né? Portanto, eu impacto. então, olha que legal, né? Por mais que a gente use palavras diferenciadas, o núcleo de transformação é o mesmo, né? Na singular, para gente eu uso a linguagem da singularidade, né? Eu encontrar a minha história e eu encontrar a diferença que me compõe, né? E aí, dentro do núcleo central da singularidade, você tem os autos. Uhum. Autoestima, autoconfiança, Isso. autonomia, autoeficácia e autossuficiência. Olha que interessante, porque você tocou numa coisa muito boa. Como a gente não foi educado a fortalecer os autos, então se eu não tenho uma autoestima boa, eu sou dependente do olhar dos outros. E aí, quando você chegou, então, e se os outros, né? Essa é uma loucura, aí o design ajuda muito nisso, né? Você não se fortaleceu nos seus núcleos de alto. Aí você dá liberdade do outro Sim. julgar quem é você. Olha que loucura que a gente faz, entendeu? Porque se eu fosse educado a ter autoestima, autoconfiança, autonomia, autoeficácia e autossuficiência, que é o núcleo da singularidade, eu vou me fortalecendo. Então, o outro é um encontro de composição, não um encontro de validação sobre quem eu sou. E você tem total razão, porque as pessoas, infelizmente, a gente não tem uma educação. Porque ele fala assim, o que seria a educação singular? A educação singular não é esperar 18 anos para se encontrar depois da faculdade. A educação singular é assim, Joãozinho de 5 anos, vamos trabalhar 10 anos do Joãozinho, da Maria, da coisa, para eles serem o que eles quiserem ser, que é o que o Aristóteles chamaria de fortalecimento das virtudes. Olha que interessante, né? Você tem a sua virtude. Eu sempre falo para o meu filho isso. Você desabrocha as suas virtudes, desabrocha as suas potências. Aí, com 10 anos, você vai aprender noções de empreendedorismo. Isso. Porque isso é importante, porque a nossa educação ensinou a ser trabalhador, não ensinou a ser empreendedor. E aí você vê que nessa complexidade. Nós somos ensinados a obedecer, né? E aí, então, eu não fui. E aí, nesta complexidade, tudo que se precisa de potentes, singulares, que é a diferença do robô, com essa noção de empreendedor. Né? E aí, o que eu sempre falo, a singularidade é a sua exploração da sua virtude, desabrochar da sua virtude, junto com noções empreendedoras, junto com uma comunidade de aprendizagem extremamente multifuncional, né? E aqui estamos nós, por exemplo, a gente nem se encontra pessoalmente, há muito tempo a gente não se encontra, mas é como se a gente tivesse tribos, hubs diferenciados, e essas tribos talvez não se encontrem, mas se compõem. Isso é uma comunidade de aprendizado, né? Quer dizer, fala assim, ó, a minha comunidade pode não conhecer a Heloísa, mas poderá conhecer a Heloísa porque ela é uma das referências de criação de potência. E vice-versa, né? Que é o que o Spinoza chamaria isso aqui de um encontro de potência, né? Eu estou feliz com você, nós nos respeitamos e a gente está compondo, está criando, está fazendo design e depois nós vamos para casa, cada um no seu e vamos continuar trabalhando, né?
E vamos torcer para a gente se encontrar daqui a pouco. E vamos torcer para nos encontrar, tá certo, né? Produzir uma outra coisa, né? Você sabe, Eduardo, que eu tenho falado agora constantemente que nós vivemos uma dor quando tudo isso começou. Quando nos mandaram para casa, tudo que valia parou de valer, tudo que era deixou de ser, e a gente viveu um período de luto, né? E o luto, ele tem um período, e é exatamente agora. Então, assim, ele dura de 3 meses a 1 ano. E agora vai completar 3 meses, nós estamos começando a nos ajeitar nesse lugar de casa, nesse lugar diferente, nesse lugar. E aí o mundo não é tão estranho. Só que agora nós vamos voltar. Então eu digo assim, gente, se vocês acharam que a gente tinha problema no dia 23 de março, agora que os problemas vão começar, porque a gente volta e o que foi que a gente aproveitou nesses 3 meses, como é que a gente se reconstruiu, de que ser humano é este que está voltando, né? Como é que você vê isso? Como que você olha a partir de tudo que você sabe, né? Então, se a gente pegar o olhar da resiliência, né, da resiliência estratégica, o que a gente sabe? Esse é como diria, né, os índios nativo-americanos, né? Esse é um ótimo momento para morrer. Claro que a gente não quer morrer, né? Mas o que ele está dizendo assim, esse é um ótimo momento para que eu use a crise para explorar a minha potência. Isso. Se a gente passa por uma crise sem aprender, sem colocar a pele em jogo, né? Porque eu acho que o lance é sem aprender, sem colocar a pele em jogo. E eu realmente percebo, né? De que a gente tem duas grandes libertações, né? A primeira libertação, que é a libertação externa, que é a libertação da interpretação alheia, do julgar do outro. Eu realmente não acho que é o novo mundo, o novo normal. Eu realmente não acho nada disso. Por quê? Porque se você olhar 7 bilhões de pessoas do planeta, agora 8 bilhões, e se você olhar as singularidades, o que você vai ver? Você vai ver um grupo de pessoas que nem estão aí com o Covid, nem passaram por Covid, né? Tem um grupo de pessoas que estão ali, passaram, perderam empregos, amigos morreram, coisa. E tem outros, né, que estão assim meio que brisando, né? Brisando assim, passou não sei o que lá. Então, o que eu percebo, o que eu sempre converso com os meus amigos é o seguinte: porque estudo design, porque estudo futuro, né? Esse Covid é treino. É treino para tantas outras transformações que irão acontecer. Então, desenha uma mentalidade para que você consiga ser forte e ser inovador. Né? Eu tenho um autor que eu gosto demais, que é o Carlos Castaneda, né? Eu conheci ele quando eu tinha 20 anos, né? E ele tem uma passagem num livro chamado Fogo Interior, que ele falava sobre os pequenos tiranos, né? Ele falava o seguinte: todo feiticeiro, todo homem de conhecimento lapida o seu ser a partir de atritos. Então ele dizia que todo homem de conhecimento rezava para encontrar um pequeno tirano, que eram pessoas, né, que tentavam formatar você, tentavam te enfraquecer, e aí ele usava daqueles tiranos como uma forma de ser melhor. Olha que mindset diferenciado, né? Que é o mindset de resiliência, né? Então é como se você dissesse, claro que é difícil, se você perdeu o emprego, se você perdeu alguém, claro que é muito difícil. E cada um tem o seu tempo de maturidade, né? Mas por que não usar essa crise como uma forma de lapidar? Que eu acho que, quer dizer, a gente gasta muito tempo querendo mudar o mundo. Eu acho mesmo, né? E assim, eu acho que a gente gasta muito tempo querendo formatar os outros aos nossos ideais, que por natureza já são errados, né? Então, quando a gente fala sobre evolução da tecnologia, evolução da singularidade e evolução da ética, a gente poderia pensar com toda a calma do mundo que este é um excelente momento para você redesenhar a sua vida, para aprender algo novo, para se fortalecer em vez de reclamar,
para encontrar você, né? Para encontrar gente de potência, para dizer o seguinte, ó, não acredita nas ideologias. Todo design testa hipótese, inclusive a sua. Será que o que eu estou pensando do mundo é bacana? Será que eu estou gastando muito tempo tentando mudar o mundo e não estou mudando a minha forma de me fortalecer e de me colocar como um ser potente, como um ser diferente, como um ser singular? Né? Então, hoje, se você perguntar para mim, mas é a minha história de vida, hoje eu não, juro por Deus que eu não tenho medo da complexidade e nem tenho medo da incerteza, porque eu me treinei há muito tempo para ser resiliente e para ser designer. Então, quando eu consigo descobrir como resolver problemas complexos e como observar oportunidades na crise, eu me fortaleço com isso, eu não tenho medo. Então, acho que a questão fundamental, pensando no design de vida, uma segunda dicasinha, é assim, faça uma análise de como você pensa, de como você sente. E toda vez que você se enfraquece, você procura entender qual é a razão. E toda vez que você precisar de força, você corre na Heloísa, corre no processo Hoffman, né? Corre em alguém que te produz força. Não corre para subir nele e ficar lá enganchado dele. Corre para aprender como, mesmo diante da crise, se eu estou fraco, eu me fortaleço. Eu crio um caminho ético. Como? E isso pode ser dolorido. Mas eu prefiro me fortalecer do que parecer uma vítima, do que parecer um salvador do mundo. Eu sempre digo, quem quer salvar o mundo quer tiranizar o mundo, né? Ou, principalmente, eu pego um cargo político para ficar mandando e sugando. Então, eu acho que a questão do design é isso. Pega um dia, pega uma semana e fica analisando os teus pensamentos. E fica analisando onde você perde energia e onde você ganha energia. Com quem você perde, com quem você ganha. E aí, para finalizar, você começa a perceber que você vai imantar, vibrar, né, com gente que tem potência, não que tem poder. Porque o que o Spinoza fala, que tem os encontros de alegria e tem os encontros tristes. As paixões tristes, né? Que eu sempre encontro alguém para tentar ganhar vantagem indevida. Né? Que eu brinco aqui no consultoria, né? Tá cheio, todo dia tem um encontro triste aqui. O que acontece? É alguém que quer que você trabalhe de graça para ele. Vem aqui, eu tenho uma causa incrível aqui, e como você é incrível, eu quero que você trabalhe de graça para mim. Aí eu falo, nossa, encontro triste. Encontro triste. Porque alguém quer chegar e quer tomar, ou quer dizer, ó, eu tô com esse problema, né? Outro encontro triste. Eu tô com um problema aqui. O que você acha? Me dá uma dica para resolver. Eu sempre falo, pensa, porra. Pensa, né? Não fica me pedindo dica. Então, quando você tem um encontro, se você está fraco, você procura se fortalecer. Você procura encontrar os seus altos. Você procura encontrar pessoas que possam te ajudar e não que façam por você o seu trabalho intransferível compromisso de ser alguém forte, responsável e maduro. Você sabe, de um outro jeito, né? Eu digo que nós humanos somos solucionadores de problema. Nós nascemos assim, né? Por isso que nós não somos animais em extinção, porque nós temos essa capacidade, né? Primeiro que nós somos imaginativos, os animais não têm essa imaginação. Então, nessa imaginação, eu construo soluções. Então, eu, por natureza, sou solucionadora de problema. A nossa infância, ela nos ensina a fugir dos problemas, né? Ela nos ensina a obedecer, a não causar problemas e a fugir dos problemas. E a gente vai para a vida adulta de uma maneira muito inconsciente, sem saber que tudo isso está aprendido. Então, nossa melhor característica, que é de solucionar problemas, a gente aprende que é ruim, que não é bom, porque solucionar problemas, às vezes, causa problema, né? Claro, causa dor. Eu tenho que causar outros, né? Eu tinha um professor que dizia assim,
você tem certeza que resolveu um problema quando outros dois aparecerem. Ótimo, ótimo. Então, é Sem verdade. dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente. Eu, na minha vida, descobri que isso era verdade, né? Que cada vez que eu tenho dois problemas, eu digo, nossa, que bom, um eu resolvi. E a gente aprende a fugir. E o nosso melhor, a nossa maior característica, que eu acho que é tudo isso que você está falando, né? É que eu sou solucionadora de problemas. Então, se eu olhar para o drama, né? Então, a pandemia nos trouxe um problema. Ora, como é que eu vou solucioná-la, né? E não é só, claro que tem um monte de gente pensando em vacina, em cura, em cuidado, né? Tudo isso é muito legal, mas como é a nossa área, né? E a minha área sempre dentro, é assim, como é que eu vou solucionar se a pandemia é um problema para mim e está sendo um problema para mim? Sou eu que tenho a melhor condição de solucionar esse problema, né? Que é essa característica minha, e cada um vai dar aí o seu nome, né? Eu tenho essa competência de resolver se isso foi um problema, porque para muitos não foi um problema, como você disse, né? Para muitos Sim, sim. não é com esses, né, que a gente vai conversar. Agora, se foi um problema, você tem recursos. Eu tenho dito isso todos os dias. Você tem todos os recursos que precisa para viver a sua vida, né? É, Porque concordo. tem os recursos para viver essa nova saída, porque de verdade é uma saída, né? É por isso que é por isso que a gente fala muito dessa, quer dizer, nas organizações a gente tem esse termo que está até um pouco batido, né? Que é a mudança de mindset, né? A gente fala bastante sobre isso, né? E tá me Não, você falhou. Oi? Vocês estão me ouvindo? É a minha ou é a internet do Eduardo que tá? Porque para mim aqui tá tudo bem. ouvindo? Tá me Agora ouvindo? sim. Então, tá, então acho que só para marcar acho que uma ruptura de mindset, né? Se você pensar, a nossa educação, a gente veio, assim, uma educação etiológica, né? O que é etiológica, assim? Eu ponho a culpa no meu inconsciente, eu ponho a culpa nos meus pais, eu ponho a culpa nos meus fantasmas, nas minhas superstições, nos meus fanatismos. Por isso que o seu trabalho é muito importante, porque a primeira questão do design é assim, gente, limpa tudo isso, né? O Bert Hellinger fala que eu gosto assim, negou, reclama do pai até os 18. Depois do 18, é a sua responsabilidade, né? Chega de ficar culpando o pai, chega de ficar culpando o inconsciente, chega de ficar culpando o capitalismo selvagem. Gente, é uma loucura. Então, você sai de um mindset etiológico, onde tem um problema no passado, a culpa é sempre de alguém, e você está cheio de sintomas que te impedem de ter clareza sobre a sua singularidade, e passa por um mindset teleológico, né? Teleológico vem de telos, vem de propósito, né? Assim, é um exercício de força. Cara, o passado é o passado. O passado é um tempo de referência, não um tempo de convivência. Mas por que que eu não me abdico? Olha que lindo quando você falou do lixo, né? Por que que eu não tiro todo esse lixo, meus fantasmas, minhas crenças, meus fanatismos, a culpa do meu pai, a culpa do planeta, a culpa do... Por que que eu não tiro todo esse lixo? Ou, na verdade, nem é tirar, né? Por que que eu não aproveito e ressignifico esse lixo e uso todos esses fantasmas como como componentes de força? Então, na teleologia, o que que você vai fazer? Ok, vamos pensar como eu posso me fortalecer, vamos pensar como eu faço um redesign da minha vida, vamos pensar como eu crio produtos, serviços, inovações. Então, eu acho que é uma composição de força, que eu gosto dessa palavra. Assim, vamos parar do mimimi,
Isso. Vamos se centrar e vamos ter a nossa força e vamos transformar a nossa sombra em força, vamos transformar o nosso lixo em força e vamos ver a isso com uma composição de potência. Porque aí, se eu começo a imantar potência, eu vou encontrar potentes. E aí a gente faz uma nova ressignificação até de mundo, até para dizer, olha, não dá para mudar o mundo mesmo, porque quem tentou mudar o mundo só gerou controle e escravidão. Então, Ó, como é que eu posso ser livre, né? Acho que a Ayn Rand tem uma frase que eu amo, aliás, tem duas que eu amo, mas assim, ela fala que a evolução da cidadania acontece quando o homem se liberta dos homens. E eu nossa, acho isso tão incrível, porque nós estamos falando de caminhos de libertação. E se eu sou liberto, eu não preciso me apegar a ninguém. Eu não preciso prender ninguém. Eu não preciso tomar de ninguém. Né? Eu acho que uma das questões mais éticas que a gente está dizendo é cacete, em pleno 2020 eu estou estrategiando para que os outros paguem a minha vida? Para viver às custas dos outros? Porque eu não tenho força. opa, Eduardo caiu. Oi. Caiu, né? Vou finalizar. De que Mas serve a inovação? De que serve o novo se eu não estiver reverberando força? Porque se eu sou forte e sou racional, naturalmente eu serei ético, porque eu não preciso roubar do outro. E não preciso jogar as minhas sujeiras, como você falou muito bem, no outro. Eu cuido das minhas sujeiras, eu cuido dos meus erros, porque eu não sou um pobre homem, eu sou um homem pobre. Eu sou um homem pobre, tem um monte de coisa que eu não sei, mas eu não sou um pobre homem, eu não sou um coitadinho. E não quero que ninguém me olhe como um coitadinho. E essas pessoas que querem mudar o mundo precisam de coitadinhos. Entendeu? Olha que loucura, porque aí ela toma do outro a força. é poder, né? De novo, né? Por isso que a gente fala, as relações de futuro são as relações horizontalizadas, né? Nós temos forças, a gente não quer pegar nada de ninguém, a gente consegue construir coisas e aumenta a nossa potência. E quanto mais, né, em vez de ficar dando peixe para as pessoas, eu vou dar o peixe quando ela estiver morrendo de fome, mas se a gente tiver uma educação transformadora, é uma educação onde realmente eu não preciso mais dar esmola para ninguém porque eles são coitados. E sim, eu vou dar conhecimento, como você faz muito bem, eu vou dar conhecimento para que as pessoas se empoderem, fortaleçam, né? E não há homem ético, e não há homem ser, né? Porque agora não pode falar homem, senão falar mal da mulher. Não há ser ético, não há ser forte que quer tomar a vida do outro. Olha que interessante, né? A outra frase da Ayn Rand, eu vou terminar. A Ayn Rand diz assim: não há conflito quando nenhuma das partes quer o imerecido. Olha que forte isso. Não tem conflito, porque eu sou forte, eu sou ético. Então, se eu não quero o imerecido do outro, se eu não quero o dinheiro do outro, ou se eu não quero jogar o meu lixo no outro, eu cuido do meu lixo, não tem conflito. Só tem gente forte criando forças para uma sociedade forte para finalmente ter políticos fortes e não esses que a gente tem aí. Nossa. Você sabe que existe uma grande confusão, né, entre o poder e a força. Sim, exato. Então, quando você fala de força, é força, né? Mas hoje, né, a gente ainda entende força como poder, né? O forte é aquele que toma poder, é aquele que impõe, né, o desejo dele, é aquele que está acima, né? Ele olha para você, para cima de você. Esse é o homem forte. E aí você é o fraco que recebe isso, né? E daí, esse é o poder e esse é o impoder, né? Então, esse é aquele que é É. potente, esse é o impotente. E que não tem nada a ver com a força, né? Posso falar só uma coisinha? A gente faz uma distinção. Eu tenho um artigo que faz uma distinção. A gente chama de vontade de poder e vontade de potência. Essa é Uhum. uma distinção, porque o conceito vontade de potência é do Nietzsche, né? Então a gente usa essa relação de forças. Então, a vontade de potência é o que a gente está fazendo aqui. A gente troca.
E a Isso. gente cresce. E ninguém toma nada de ninguém. A vontade de poder é encontrar uma artimanha para tirar dinheiro do outro ou para transferir ideologias. Vontade de poder é sempre fraco e escravizador. A Isso. vontade de potência é sempre forte e libertador. Lá no meu Instagram tem um Linktree, eu tenho esse artigo lá, você pode procurar, da vontade de potência, porque é só uma linguagem, mas a gente fala a mesma coisa, né? Então, aliás, isso eu sempre olho e falo assim, o que você quer de mim? Você quer tomar minha força e me escravizar? Ou você quer compor comigo? Entendeu? E aí que a gente consegue perceber as verdadeiras intenções das pessoas, né? Então, o que eu quero ser? Eu quero ser forte. Se eu tô fraco, eu quero ser forte. E se eu escolho o caminho da força, eu não preciso ser poderoso, como você bem diz, porque eu não submeto ao outro às minhas ideologias. Então, aí, de novo, a natureza. Cada um é cada um, nós somos diferentes e somos autossuficientes. Porque não adianta ser diferente e querer que o outro te banque, que é o que acontece no mundo, né? Então, seja diferente, componha a sua singularidade, componha os seus autos, faça um redesign desse trabalho, né? Faça um redesign usando o processo ou qualquer outra história e tenha como trilha essa ética da potência, sabe? Essa ética, assim, cara, eu posso ser tão forte e posso ser ético e posso ser um design e posso usar os meus lixos e posso usar as minhas sombras para me fortalecer e para não subir no cangote de ninguém, entendeu? Eu Mesmo que falo seja uma causa nobre, né? É isso. exatamente. Carmelo, muito obrigada pelo teu tempo. Eu acho que está todo mundo aqui falando que foi maravilhoso tudo, e é verdade. Nós fazemos uma boa composição, né? A gente fala da mesma coisa de jeitos diferentes. Eu respeito demais o teu trabalho, o teu conhecimento. Muito, muito obrigada. Eu acho que para quem assistiu a nossa live, é, pôde fazer, né, a sua própria composição, né, porque fez parte disso. Então, nós viramos um trio aqui, né? Era eu, você Sim, sim. e alguém que estava ouvindo, e tudo isso ela vai compor na vida dela. Eu sou uma defensora do autoconhecimento. A gente, sem saber quem nós somos, nós não conseguimos deixar de ser quem somos. E aí não existe design, não existem palavras, não existe nada que vai fazer funcionar, né? Então, eu primeiro preciso me conhecer para depois me transformar, né? Eu aprendi a ser quem eu sou, eu posso desaprender para reaprender, né? E esse é o Sim. caminho que o processo Hoffman faz. E a partir daí, a gente de fato compõe com todas as outras metodologias, com todos os outros cursos, com todos os outros profissionais que propõem, então, essa grande transformação, esse grande reaprender, que eu acho que é isso que você fez aqui nessa nossa live. Então, gente, muito obrigado por terem participado. A gente chegou aqui a 85 pessoas, é muito, muito legal, gratificante. Obrigado pelo seu tempo. Foi fundamental para a gente. Acho que todo mundo cresceu muito. E vai ficar no IGTV, a gente também vai baixar, vai conseguir colocar Ótimo. no YouTube. Então, é uma live que as pessoas precisam assistir de novo ou assistir também, né? Teve bastante Tá. contribuição. Que legal, obrigada, viu? Deixa eu só me dar um segundo. Eu só quero dizer que eu honro a sua singularidade e que eu Legal. admiro a sua trajetória. Eu admiro, e mesmo distante, eu te respeito. E se a gente não está próximo presencialmente, a gente faz parte de tribos diferenciadas, mas que têm o mesmo princípio de ética e evolução. Então, eu honro a sua história e agradeço pelo convite. E um beijo para Muito todo obrigada. mundo aí, né? Idem, idem. Um beijo para você. Um beijo, gente.